Como aprender inglês com frases. Hey everybody, eu sou o Leonardo de Mello e essa é a nossa quarta aula estudando frases. E na aula de hoje a gente vai estudar essa frase aqui do Thomas Edison, que é Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. E a tradução dessa frase é essa daqui, que significa muitas das falhas da vida são pessoas que não perceberam o quão perto elas estavam do sucesso quando elas desistiram. Então, até o final dessa aula, você vai estar entendendo toda essa frase e também várias outras frases de exemplo que eu vou dar ao longo da aula. Então, o Thomas Edison começa falando many. Many significa muitos. E eu vou dar as frases de exemplo agora. A primeira frase de exemplo é essa daqui. I have many flowers. Que significa eu tenho muitas flores. I have significa eu tenho. O I aqui significa eu. I have, eu tenho. Many, eu tenho muitas. Flowers, eu tenho muitas flores. Então, many flowers, muitas flores. Você usa o many quando é uma coisa que dá para você contar. Então, você tem uma flor, duas flores, três flores. Então, flores dá para você contar. Quando dá para você contar, você usa o many. Então, I have many flowers significa eu tenho muitas flores. A nossa próxima frase de exemplo com many é essa daqui. Many people shop here. Muitas pessoas compram aqui. Many, muitas. Many people, muitas pessoas. People é o plural, significa pessoas. Para você falar só uma pessoa é person. Person é uma pessoa. People são várias pessoas, mais de uma. Então, many people, muitas pessoas. Shop. Shop significa comprar alguma coisa, é fazer compras. Many people shop. Muitas pessoas compram, muitas pessoas fazem compras. Here, aqui. Many people shop here. Muitas pessoas compram aqui, fazem compras aqui. A nossa próxima frase de exemplo com many é essa daqui. They study many languages. Eles estudam muitas línguas, muitos idiomas. They significa eles ou elas. They study, eles estudam. Many, muitas, many languages, muitas línguas, muitos idiomas. Então, many aqui significa muitos ou muitas, depende da palavra que vem a seguir, se é masculina ou feminina. Então, many of. Many of é muitos, muitas das ou muitos dos. Então, a gente também tem frase de exemplo com many of e com só of. A primeira frase de exemplo com many of é Many of you speak French. Muitos de vocês falam francês. Many, muitos, many of, muitos de. You, many of you, muitos de vocês, speak, falam francês. Many of, muitos de. Many of you, muitos de vocês. O you aqui pode ser tanto você no singular quanto vocês no plural. Então, sempre depende do contexto. Aqui é o plural porque está falando many, muitos, ou seja, algo contável que tem mais de um. Many of you, muitos de vocês, speak. Speak é falam, French é francês. Many of you speak French. Muitos de vocês falam francês. Outro exemplo com many of your clients are millionaires. Muitos dos seus clientes são milionários. Muitos dos seus clientes são milionários. Many of, muitos dos, many of your clients, muitos dos seus clientes. Your é seu, sua, seus ou suas, depende se é feminino ou masculino, a palavra a seguir é feminina ou masculina. Nesse contexto aqui é clients, então tá no plural. Many of your clients, muitos dos seus clientes are, são millionaires, milionários. Many of your clients are millionaires. Muitos dos seus clientes são milionários. E agora uma frase só com of, que é o of aqui. We are proud of you. Nós estamos orgulhosos de você. We are. Nós estamos. O are aqui pode ser tanto são. Então, we are. Nós somos aqui seria we are, nós somos ou nós estamos. Depende do contexto. Nesse contexto está com o sentido de estamos.
We are, nós estamos. We are proud. Nós estamos orgulhosos. Proud é orgulhoso, como aqui está falando we. Nós, então aqui tá no plural. We are proud. Nós estamos orgulhosos of. Of significa de, dos, das, da, depende da palavra que vem a seguir. Depende se está no plural, no singular. Então, we are proud of. Nós estamos orgulhosos de. Of you. Nós estamos orgulhosos de você. Então, many of significa muitas das. Muitas das. Deixa eu mudar aqui de cor. Many of life's failures. Life's failures significa falhas da vida. Então eu também tenho frases de exemplo aqui para você entender melhor como funciona essa estrutura aqui do inglês. Life's failure significa falhas da vida. Falhas da vida. Life significa vida. Failures significa falhas. E quando tem o apóstrofo aqui, esse tracinho e o S, significa que algo é da vida. Nesse contexto, as falhas são da vida. Então, significa que algo é da vida. Ou seja, as falhas são da vida. Tenho mais um exemplo aqui para você entender melhor. Book's cover, que é capa do livro. Então, book significa livro, cover é capa, book's cover, capa do livro. Então, ou seja, algo é do livro. Nesse contexto, a capa é do livro. Então, significa que o livro tem alguma coisa, que a capa é do livro. Book's cover, capa do livro. Então, quando tem um apóstrofo aqui e o S, nesse contexto, significa que algo é do livro. Um outro exemplo aqui. Cat's house, casa do gato. Cat é gato. Cat aqui significa que algo é do gato. Nesse contexto, que a house é do gato, que a casa é do gato. Ou seja, o gato possui a casa. Então, cat's house significa que a casa é do gato. Book's cover significa que a capa é do livro. Life's failures significa que as falhas são da vida. Nosso último exemplo aqui, com essa estrutura, é John's car, que é carro do John. Ou seja, algo é do John. Então, John é o nome de algum cara e significa que o carro é do John. John's significa que algo é do John e John's car significa que o carro é do John. Pode ser aqui também John's wife, a esposa do John, ou John's son, o filho do John. Então significa que algo é do John. Então aqui, John's car, que o carro é do John. Então quando tem o apóstrofo e o S aqui nesse contexto, porque sempre é importante prestar atenção no contexto para você entender as coisas em inglês. Então, nesse contexto, significa que algo é de alguém ou algo é de alguma coisa. Então, John's car, carro do John, cat's house, casa do gato, book's cover, a capa do livro, life's failures, as falhas da vida. Ou seja, que algo é de alguém ou de alguma coisa, que possui aquela coisa. Ou seja, o carro é do John. Então, many of life's failures, muitas das falhas da vida, ou seja, as falhas são da vida. Então, algo que é da vida. Nesse contexto, as falhas. Are significa são ou estão. Many of life's failures are. Muitas das falhas da vida são. Então, aqui a gente também tem frase de exemplo com essa palavra. A primeira frase de exemplo é They are cool. Eles são legais. They significa eles ou elas. They, eles ou elas, depende se está falando de homens ou de mulheres. Então, they, eles. They are, eles são. Cool, cool significa legal. Só que aqui como está no plural, falando deles, então é plural aqui. They are cool, eles são legais. Um outro exemplo com essa palavra, que é My dogs are my life. Meus cachorros são minha vida. My dogs, meus cachorros are, meus cachorros são, my life, minha vida.
My dogs are my life. Meus cachorros são minha vida. Então aqui o many of life's failures are, muitas das falhas da vida são, deixa eu mudar aqui também de cor, deixar vermelho. People significa pessoas, que a gente já estudou, mas também tem frases de exemplo com essa palavra para você conseguir entender ela melhor e conseguir usar ela dentro de um contexto. I know these people. Eu conheço estas pessoas. I know. Know é saber ou conhecer. Nesse contexto é conhecer. I know, eu conheço. These significa estas. These people, estas pessoas. I know these people. Eu conheço estas pessoas. Um outro exemplo com people é esse daqui. They are good people. Eles são boas pessoas. A gente já estudou they, eles ou elas. They are, eles são ou elas são. Good é bom, nesse contexto aqui como está no plural. Então, boas people, pessoas. They are good people. Eles são boas pessoas. E o nosso último exemplo com people é esse daqui. People are complicated. As pessoas são complicadas. People, pessoas. People are, pessoas são. Complicated, pessoas são complicadas. Então, lembrando, people é plural, ou seja, pessoas. E person, eu escrevi aqui, person é singular, que é pessoa. Ou seja, uma pessoa é person. Duas pessoas ou mais é people, pessoas. Many of life's failures are people. Muitas das falhas da vida são pessoas. Who nesse contexto está com o sentido de que. Então, who, que. A gente também tem frases de exemplo com essa palavra em inglês, com esse contexto. Uma coisa super importante também de você saber é que sempre preste atenção no que você está aprendendo agora. Não tenta aprender todos os significados das palavras ao mesmo tempo, porque em inglês, caso você ainda não saiba, muitas palavras têm vários significados. Então, ao invés de você aprender vários significados de uma vez, tentar aprender, né? Vários significados de uma vez, da mesma palavra, aprende um significado com várias frases de exemplo, sendo usada aquela palavra com o mesmo significado, e depois, alguns dias depois, ou algumas semanas depois, você aprende outro significado para aquela mesma palavra. Desse jeito fica muito mais fácil e mais simples de você aprender inglês, ao invés de tentar aprender todos os significados daquela palavra de uma vez só, porque vai acabar ficando confuso e você vai começar a achar que o inglês é difícil, o que não é. As pessoas complicam o aprendizado de inglês, é só você prestar atenção no que você está aprendendo agora, focar naquilo que você está aprendendo agora, e mais pra frente você aprende os outros significados daquela palavra, porque aí vai ficar muito mais fácil de você conseguir entender ele. Então, a nossa frase de exemplo com who é He is the man who helped you. Ele é o homem que ajudou você. He é ele, ou seja, alguém, o sexo masculino. He is, ele é the man, ele é o homem. Who, ele é o homem que helped. Helped é ajudou, é o passado de help. Help é ajudar e helped com o ed aqui no final significa ajudou. He is the man who helped. Ele é o homem que ajudou. Helped you. Ele é o homem que ajudou você, que te ajudou. Nosso outro exemplo com who é esse daqui. The man who came here yesterday. O homem que veio aqui ontem. The man, o homem, who came, que veio here, aqui, yesterday, ontem. The man who came here yesterday. E o nosso último exemplo com who é esse daqui. The woman who called you is my sister. A mulher que ligou para você é minha irmã. Deixa eu arrumar aqui. The woman, a mulher. Aqui o the significa a, ou as ou os. Depende se está falando no feminino, no masculino, no plural ou no singular. Então, the woman, a mulher. Who, que. Who called. Called significa ligou, é o passado de call. Call é ligar. E called, com o ed aqui no final,
é ligou no passado. The woman who called, a mulher que ligou. Who called you, que ligou pra você. Então, called you, ligou pra você. Is my é minha. Is my sister é minha irmã. The woman who called you is my sister. Então, aqui, many of life's failures are people who. Muitas das falhas da vida são pessoas que. Então, who aqui está escrito de que. Who did not realize. Essa estrutura do inglês significa não perceberam. Did not está deixando o realize no passado e está negativando a frase. Então, did not realize, não perceberam. Também tenho frase de exemplo com essa estrutura para você conseguir entender ela melhor. Nossa primeira frase de exemplo com essa estrutura é I did not ask. Eu não perguntei. I did not ask. Eu não perguntei. Ask significa perguntar. Mas o did está deixando a frase no passado e o not está negativando ela. Então, I did not, eu não, did not ask, eu não perguntei. Então, ao invés de ser I asked, eu perguntei, ou I not asked, eu não perguntei, assim está errado, é I did not ask. Então, o did está deixando o ask no passado, então não tem necessidade de colocar o ed aqui no final da palavra. Então, seria afirmando, falando que eu perguntei. I asked. Então, eu perguntei, tá? Tô afirmando. E para falar que eu não perguntei, afirmando também. I did not ask. Eu não perguntei. Então, did deixa a frase no passado e o not negativa a frase. E você também pode fazer a contração, a abreviação de did not para didn't. Então, did not, para negativar e deixar a frase no passado, você apaga o, coloca um tracinho aqui, o apóstrofo, e apaga o espaço aqui entre o did e o not, e vira didn't. Didn't. I didn't ask ou I did not ask. Um outro exemplo com essa estrutura, que é esse daqui. They did not work today. Eles não trabalharam hoje. They, eles ou elas. They did not work. Eles não trabalharam. Então aqui o did not está negativando e deixando o work no passado. Para falar que eles trabalharam hoje, they worked today. Eles trabalharam hoje. Então eles trabalharam hoje. Para falar que eles não trabalharam hoje, coloco did not aqui, para deixar a frase no passado e negativar ela. They did not work today. Eles não trabalharam hoje. Um outro exemplo, para você fixar melhor essa estrutura do inglês. You did not call. Você não ligou. You did not call. Você não ligou. Então, o did está deixando o call no passado e o not está negativando a frase. Para falar que você ligou, you called. Então, você ligou. Você ligou. Está no passado, afirmando. You called. Você ligou. E aqui está no passado e deixando a frase negativa. Está negativando. You did not call. Você não ligou. Call é ligar. Mas não tem necessidade de colocar o ed aqui no final da palavra, porque o did já está deixando a frase no passado. Então, you did not call. Você não ligou. You did not walk. Você não andou. You did not run. Você não correu. E por aí vai. Então, you did not call. Você não ligou. Então, aqui no did not realize é não perceberam. Deixa eu deixar aqui, mudar de cor. E a palavra realize é perceber, é entender alguma coisa. Did not realize é não perceberam. Está falando das pessoas. Não perceberam. Did not realize, não perceberam. Para falar que perceberam é realized. Aí coloco de aqui no final. Realized. Perceberam. É no passado. Também tenho frase de exemplo com essa palavra. A primeira, essa daqui. I did not realize that. Eu não percebi. Eu não percebi isso. I did not realize. Eu não percebi. Então, o did not aqui está deixando realize no passado e está negativando realize. Perceber, entender alguma coisa. I did not realize. Eu não percebi
that eu não percebi isso. Para falar que eu percebo alguma coisa, eu digo I realize that. Eu percebo isso, eu entendo isso. Então, realize tem o sentido de entender alguma coisa, de perceber alguma coisa. I realize that. Eu percebo isso. Para deixar no passado, I realized that. Eu percebi isso. Para falar que eu não percebi, eu apago aqui o D no final. Então, estava aqui o realized. Para falar eu percebi isso, eu apago e coloco did not aqui. I did not realize that. Eu não percebi isso. Então, I did not realize that. Eu não percebi isso. I realize that. Eu percebo. Eu percebo isso. O último exemplo com realize é esse daqui. I realized what was happening. Eu percebi o que estava acontecendo. I realized. Eu percebi. Então aqui está no passado, mas não está negativando a frase. I realized. Eu percebi. What? O que? What was? O que estava. Was é o passado de is. Was estava. Happening. O que estava acontecendo. I realized what was happening. Eu percebi o que estava acontecendo. Então, vamos para a frase aqui do Thomas Edison. Many of life's failures are people who did not realize. Muitas das falhas da vida são pessoas que não perceberam. How close, o quão perto. Aqui o how está com sentido de quão. Provavelmente você já sabe que how tem o sentido de como, só que nesse contexto está com sentido de como. O primeiro exemplo aqui é esse. How hot is the water? Quão quente está a água? How, quão ou o quão. How hot, o quão quente ou quão quente. Is, está, a water, água. How hot is the water? Quão quente está a água? Um outro exemplo aqui com how, com esse sentido de quão. How serious is the situation? Quão séria é a situação. How, então, quão. How serious, quão séria is the situation, é a situação. Por isso é sempre importante você prestar atenção no contexto da frase, porque as palavras em inglês têm mais de um significado, então dependendo do contexto, o significado pode mudar. Então aqui o how não está com sentido de como, está com sentido de quão. O nosso último exemplo com how, com esse sentido de quão, é esse daqui. Imagine how good this is. Imagine o quão bom isto é. Imagine how, o quão, ou só quão, how good, quão bom, this, isto, this is, o quão bom isto é. Então aqui o how está falando quão, ao invés de como. E ele fala aqui how close, o quão perto. Close significa perto nesse contexto. Lembrando, sempre aprendendo pelo contexto, prestando atenção no contexto. Porque close também significa fechar. We are very close. Nós estamos muito perto. We are. Nós estamos very, muito, very close, muito perto. We are very close. Nós estamos muito perto. Outro exemplo com a palavra close. Just stay close. Apenas fique perto. Just significa apenas ou só. Just stay, apenas fique. Close, apenas fique perto. Só fique perto. O último exemplo com a palavra close é esse daqui. You are close enough. Você está perto o suficiente. You are. Você está close. Close significa perto. E enough significa suficiente ou o suficiente. Depende do contexto. You are close enough. Você está perto o suficiente. Então, many of life's failures are people who did not realize how close
Muitas das falhas da vida são pessoas que não perceberam o quão perto they were, elas estavam. Então a gente aqui tem frase de exemplo com they were. A nossa primeira frase de exemplo é essa daqui. They were here. E they were significa elas estavam. Deixa eu aqui deixar negrito também esse perto. Elas estavam. Então aqui, they were here. Eles estavam aqui. They, eles ou elas, depende se está falando de homem, de mulher. They were, eles estavam ou elas estavam. O were aqui é o passado de are. Are. Então, they are here. Eles estão aqui ou elas estão aqui. They were, eles estavam aqui. They were here, eles estavam aqui. They are here, eles estão aqui. They were here, eles estavam aqui. Um outro exemplo com they were é esse daqui. They were weak. Eles eram fracos. Eles eram fracos. They, eles. They were, eles eram weak, fracos. Então aqui o were não está com o sentido de estavam, está com o sentido de eram. Então pode ser aqui they are, eles são ou eles estão. E they were, eles estavam ou eles eram. Então é o passado de they are. They were, eles eram weak. Weak é fraco, mas aqui como está no plural, falando deles, então é fracos. They were weak. Eles eram fracos. O nosso último exemplo com they were é esse daqui. Deixa eu colar. They were wrong. Eles estavam errados. They, eles ou elas. They were, eles estavam ou eles eram, depende do contexto. Nesse contexto aqui é eles estavam. Wrong, wrong é errado, mas como está no plural, falando deles, então é errados. They were wrong. Eles estavam errados. Então, they were aqui é elas estavam. Deixa eu deixar aqui em vermelho também. Elas estavam. To success. Do sucesso. Então, aqui vou ler de novo a frase do Thomas Edison. Many of life's failures. Muitas das falhas da vida are people. São pessoas who did not realize, que não perceberam how close, o quão perto they were, elas estavam, to success, elas estavam do sucesso. Então, success, do sucesso. Também tem frase de exemplo com essa estrutura aqui para você entender ela melhor. Nossa primeira frase de exemplo é The secret to success is discipline. O segredo do sucesso é disciplina. The secret, ou segredo, secret é segredo. The secret to success, o segredo do sucesso, is discipline. É disciplina, é a disciplina. The secret to success is discipline. O segredo do sucesso é disciplina. Nosso último exemplo aqui com success é esse daqui. Preparation. Preparation is the key to success. Preparação é a chave do sucesso. Preparation, preparação, is the key é a chave, key é chave. Preparation is the key, preparação é a chave. To success, preparação é a chave do sucesso. Então, success aqui nesse contexto está com o sentido de do sucesso. When significa quando. Vou deixar em negrito aqui. When, quando. Então, para você falar quando em inglês, você fala when. Também tem frase de exemplo com essa palavra para você conseguir entender ela melhor. Nossa primeira frase de exemplo com when é When was that? Quando foi isso? When. Quando, frase bem simples. When was. Quando foi. Was é o passado de is. Então, when was. Quando foi. When is. When is. Quando é. When was. Quando foi. When was that. Quando foi
isso. When was that? Quando foi isso? Próximo exemplo. Go when you want. Vá quando você quiser. Go. Vá. Go when. Vá quando you want. Vá quando você quiser. Want é quiser. Go when you want. Vá quando você quiser. Nosso próximo exemplo com when é tell me when to stop. Me conta ou diga-me. Diga-me quando parar. Tell é dizer, é contar. Tell me, diga-me, me diz, me conta, me fala. Tem vários jeitos de você traduzir isso aqui. Então, tell me conta, me diz, me fala. When, quando. To stop significa parar. Caso você não saiba, um verbo em inglês na forma básica, ele começa com to. Por exemplo, to run é correr. To walk é andar. To buy é comprar. No português a gente tem um R aqui, então a gente sabe que é um verbo. Então em inglês tem o to aqui. To run, correr, to walk, andar, to buy, comprar e por aí vai. Então aqui, tell me, me diz, diga-me. Tell me when, diga-me quando. To stop, diga-me quando parar. Então aqui o when da frase do Thomas Edison significa quando. Many of life's failures, muitas das falhas da vida, are people, são pessoas who did not realize, que não perceberam, how close, o quão perto, they were, elas estavam, to success, do sucesso, when, quando, they, a gente já estudou, significa eles ou elas, aqui como está falando das pessoas, então é elas, they, elas, gave up, aqui tem o gave up. Gave up é uma estrutura do inglês, é um phrasal verb, significa desistiram. Então, gave up, desistiram. É o passado de give up. Give up significa desistir. Gave up, aqui com A, é desistiu. Então, aqui como está falando delas, aqui no plural, they gave up, they gave up. Então, é elas desistiram. Para falar no presente, they give up. Eles desistem. They gave up, eles desistiram. E a gente também tem frase de exemplo com essa estrutura, com esse phrasal verb aqui. O nosso primeiro exemplo é he gave up. Ele, tirado negrito aqui, ele desistiu. Ele gave up. Ele desistiu. Então, gave up está no passado. É o passado de give up, significa desistiu. Give up, desistir. Gave up, desistiu no passado. He gave up, ele desistiu. Então aqui você entende esse gave up que como se fosse só uma palavra. Isso aqui é um phrasal verb, então é uma estrutura do inglês. É super comum, você vai ver o tempo todo phrasal verbs em inglês. É uma estrutura bastante comum. Então aqui o nosso próximo exemplo com gave up é esse daqui. I gave up my job. Eu desisti do meu emprego. I gave up. Então, eu desisti. Give up no presente. Give up significa desistir. Desistir ou desistir de alguma coisa. Aqui, I gave up, eu desisti do, no passado. I gave up, eu desisti do my job. Job é emprego. I gave up my job. Eu desisti do meu emprego. Então, gave up é o passado de give up. O nosso outro exemplo aqui com gave up no passado é you never gave up. Você nunca desistiu. You never. Você nunca, you never gave up. Você nunca desistiu. Ou seja, no passado, você nunca desistiu. You never gave up. Você nunca desistiu. E never aqui, obviamente, para falar nunca. E o nosso último exemplo, só que dessa vez está no presente, é never give up. Nunca desista. Never, nunca, never give up, nunca desista. Aqui no presente. Never give up, nunca desiste. Então, phrasal verb, essa estrutura aqui do inglês, você entende como se fosse apenas uma palavra. Então, never give up,
nunca desista. Então, um phrasal verb você sempre entende pelo contexto. Por isso, é super importante você prestar atenção no contexto da frase, porque pode ser uma expressão, pode ser uma gíria, pode ser um phrasal verb. Então, sempre presta atenção no contexto, nas estruturas, porque é o que vai te ajudar a aprender inglês de um jeito muito mais simples, sem precisar focar na gramática o tempo todo. Então, você pode aprender pelo contexto, pelas estruturas, que é um jeito bem mais simples e rápido e não vai te deixar frustrado, porque é só você, muitas das vezes, comparar o inglês com o português, pesquisar essas estruturas aqui quando não fizer sentido. Então, quando não está fazendo sentido, como assim? Nunca dar alto ou coisa do tipo. Não faz sentido. Então, eu vou pesquisar aqui o give up no Google, porque você sabe que ou é uma expressão, ou é uma gíria, ou é um phrasal verb. Então, o inglês tem essas estruturas que é super comum e você vai ver o tempo todo. Então, voltando aqui para a frase do Thomas Edison, gave up significa desistiram. Então, many of life's failures, muitas das falhas da vida, are people, são pessoas who did not realize, que não perceberam how close, o quão perto, they were to success, elas estavam do sucesso, when, quando, they gave up, quando elas desistiram. Então eu vou deixar aqui esse material dessa aula com todas as frases de exemplo para você, disponível para você em PDF, para você baixar e estudar. O material vai estar no meu canal do Telegram. Então entra no meu canal do Telegram, o link vai estar na descrição desse vídeo e baixa o material dessa aula e também o material das outras aulas. Está tudo no meu canal do Telegram. E se você gostou dessa aula, curte e compartilha com algum amigo seu que também está querendo aprender inglês. E também, se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve porque eu vou postar várias outras aulas. Então é isso, não esquece de baixar o material no meu canal do Telegram e até a próxima aula.